Lavrusca captou isso e, para o divertir, disse, fingindo sempre que não sabia com quem estava a falar: Sabemos que vocês têm um Bonaparte que bateu todo o mundo, mas connosco a coisa é outra. Disse ele, sem saber porque lhe escapara no final da frase aquela nota de patriotismo fanfarrão. O intérprete traduziu estas palavras sem a parte final e Bonaparte sorriu. O jovem cossaco fez sorrir o seu poderoso interlocutor, diz Thiers. Depois de andarem alguns passos em silêncio, Napoleão dirigiu-se a Berthier e disse que gostaria de experimentar que efeito causaria sobre este filho do Dom a revelação de que o homem com quem esta criança do Dom estava a falar era o imperador em pessoa. O mesmo imperador que gravara nas pirâmides o seu nome vitorioso e imortal. A revelação foi feita. Lavrusca, percebendo que faziam aquilo para o surpreender e que Napoleão pensava que ele ia ficar assustado, para agradar aos seus novos senhores, fingiu-se imediatamente espantado, aturdido, esbugalhou os olhos e fez a mesma cara que fazia de cada vez que o levavam para vergastar. Mal Napoleão acabara de falar, diz Thiers, o cossaco, tomado por uma espécie de aturdimento, já não disse mais qualquer palavra e foi sempre com os olhos cravados naquele conquistador cujo nome o impregnara através dos estepes do Oriente. Toda a sua loquacidade desaparecera, de repente, para dar lugar a um sentimento de admiração ingênua e silenciosa. Napoleão, depois de o ter recompensado, mandou que lhe dessem a liberdade, como a um pássaro que se devolve aos campos que o viram nascer. Napoleão seguiu esta estrada fora, sonhando com aquela Moscovo que ocupava toda a sua imaginação. Quanto ao pássaro que se devolve ao campo que o viu nascer, galopou na direção dos postos avançados, fantasiando tudo o que não aconteceu e como contaria aos seus. Ora, o que aconteceu não queria ele contar, porque lhe parecia que não merecia ser contado. Alcançou os cossacos, perguntou onde estava acampado o regimento que fazia parte do destacamento de Platov e, já ao fim da tarde, encontrou o seu amo, Nikolai Rostov, que estava em Yankovo e que acabava de montar o cavalo para, na companhia de Ilyín, dar um passeio pelas aldeias vizinhas. Deu outro cavalo a Lavrusca e levou consigo. 8. A princesa Mária não estava em Moscovo nem livre de perigo, como pensava o príncipe Andrei. Depois do regresso de Alpatych de Smolensk, o velho príncipe, de repente, como que acordou. Mandou juntar milícias nas aldeias, armá-las, escreveu uma carta ao comandante em chefe em que lhe comunicava a sua decisão de ficar em Lissigore até à última possibilidade de defesa, deixando ao critério do comandante se tomaria ou não medidas para a defesa de Lissigore, onde seria feito prisioneiro ou morto um dos mais velhos generais russos, e declarou à família que ficava em Lissigore. O príncipe, embora ficasse em Lissigore, deu ordens para a transferência da princesa Mária e de Salles com o pequeno príncipe para Bogocharovo e dali para Moscou. A princesa Mária, assustada com a atividade febril e insone do pai, uma atividade que viera substituir o seu anterior desânimo, não podia arriscar deixá-lo sozinho e, pela primeira vez na sua vida, ousou desobedecer-lhe. Recusou-se a partir, pelo que lhe caiu em cima a terrível tempestade da fúria do pai. Tudo o que havia de injusto contra ela voltou a tirar-lhe à cara. Tentando acusá-la, disse-lhe que ela o martirizara, provocara o seu conflito com o filho, tinha suspeitas abomináveis dele, que o seu objetivo devia era envenenar-lhe a existência, depois pô-la fora do gabinete, dizendo-lhe que, partisse ou não partisse, isso para ele era indiferente, que não queria saber da existência dela, mas que a avisava de que não se atrevesse a aparecer-lhe à frente. O facto dele, contra os receios da princesa Mária, não a mandar levar à força, mas tão só proibir-lhe aparecer à frente, alegrou a princesa Mária. Sabia o que isso significava, que no fundo da sua alma o pai estava contente por ela não se ter ido embora, por ter ficado em casa. No dia seguinte, depois da partida do pequeno Nikolushka, o velho príncipe vestiu o uniforme completo e preparou-se para ir falar com o comandante em chefe. A caleche já estava pronta. A princesa Mária viu, como ele, fardado e com todas as condecorações, saiu de casa e foi ao jardim passar revista aos mujicos e servos domésticos armados. A princesa Mária estava à janela, escutando a voz do velho no jardim. De repente, desembocaram a correr da alameda várias pessoas com medo nas caras. A princesa Mária correu para a saída.
depois pela vereda ladeada de canteiros, depois pela alameda. Ao seu encontro vinha já grande número de milicianos e servos da casa. E no meio desta multidão, alguns homens que traziam em braços o velhinho fardado e cheio de condecorações. A princesa Mária correu para ele e, na cintilação da luz que caía em círculozinhos através das tílias que sombreavam a alameda, uau, isso foi lindo, não conseguia ver com nitidez a mudança que se dera no rosto dele. A única coisa em que reparou foi que a antiga expressão de severidade e firmeza do pai fora substituída por um ar submisso e tímido. Ao ver a filha, mexeu os lábios impotentes e rouquejou. Era impossível perceber o que ele queria. Levaram-no para o gabinete e deitaram-no naquele mesmo divã de que ele, ultimamente, tinha tanto medo. O médico que foram buscar nessa mesma noite sangrou e declarou que o príncipe tivera uma apoplexia do lado direito. Ficar em Lissigória tornava-se cada vez mais perigoso, portanto levaram o príncipe para Bogucharovo, logo no dia a seguir ao ataque. O doutor acompanhou-os. Quando chegaram a Bogucharov de Sales e o pequeno príncipe já tinham partido para Moscou. O velho príncipe não piorava nem melhorava, e neste estado estacionário, paralisado, passou 3 semanas acamado na casa nova de Bogucharov, mandada construir pelo príncipe Andrei. O velho não dava a cor de si, prostrado como um cadáver desfigurado. Com as pálpebras e os lábios em convulsão, não parava de murmurar qualquer coisa, mas não se podia saber se dava conta ou não do que se passava à sua volta. Havia só uma certeza, que o príncipe sofria e tinha necessidade de dizer alguma coisa. Que coisa era essa, ninguém conseguia compreender. Um qualquer capricho de doente, meio ensandecido. Alguma coisa relacionada com o estado geral das coisas, ou que tivesse a ver com a situação da família. O doutor dizia que a inquietação que o doente mostrava não queria significar nada, tinha causas físicas. Mas a princesa Mária pensava que o pai lhe queria dizer alguma coisa. E o facto da sua presença junto do pai aumentar sempre essa inquietação confirmava as suposições dela. Sim, o pai por certo sofria física e também moralmente. Não havia esperança de convalescença. Levá-lo para Moscou era impossível. E se morria pelo caminho? Não seria melhor o fim, o verdadeiro fim, chegava a pensar a princesa Mária. Dia e noite, quase sem dormir, ela guardava-o e, coisa terrível, tinha momentos em que o observava não com a esperança de encontrar sinais de alívio, mas desejando encontrar sinais do fim próximo. Por mais estranha que fosse para a princesa Mária a consciência deste sentimento, ele existia nela. E, o que era ainda mais pavoroso para a princesa, desde que o pai adoecera, ou talvez ainda antes, quando ela, na sua espera de alguma coisa, ficara com ele, voltaram a despertar nela todos os desejos e esperanças pessoais, esquecidos, adormecidos. O que durante muitos anos nem lhe passava pela cabeça, pensar numa vida livre sem o eterno medo do pai, pensar até na possibilidade do amor e da felicidade conjugal, agora, como tentações do diabo, enchiam-lhe a imaginação. Vinham-lhe constantemente à cabeça, por mais que as afastasse, as questões de como ela, depois daquilo, organizaria a sua vida. Eram tentações do diabo e a princesa Mária sabia-o. Sabia que a única arma contra o diabo era a oração e tentava rezar. Ajoelhava-se, olhava para os ícones, lia as palavras da oração, mas não conseguia rezar. Sabia que se apoderara dela outro mundo, o da vida cotidiana, difícil e livre, absolutamente contrário ao mundo moral em que se encerrara, e onde o melhor de tudo era a consolação da reza. Não podia rezar nem chorar, apossara-se dela a preocupação do dia-a-dia. Tornava-se perigoso ficar em Bogucharov. De todos os lados chegavam os rumores da aproximação dos franceses. Numa aldeia a 15 verstás de Bogucharov já tinha sido saqueada uma herdade pelos soldados de Napoleão. O doutor insistia na necessidade de levar o príncipe para mais longe. O decano da nobreza mandou à princesa Mária um funcionário para a convencer a partir o mais depressa possível. O chefe da polícia rural deslocou-se também a Bogucharov e insistiu no mesmo, dizendo que os franceses estavam já a 40 verstás, que circulavam pelas aldeias panfletos franceses e que se a princesa e o pai não partissem até ao dia 15, ele se eximia de qualquer responsabilidade. A princesa tomou a decisão de partir no dia 15. A preparação da viagem, as ordens que devia dar, porque toda a gente lhes pedia, ocuparam um dia inteiro.
Passou a noite da véspera da partida, como sempre, sem se despir, no quarto contíguo ao do pai. Durante a noite, os gemidos e os murmúrios do pai, a cama a ranger e os passos de Tícon e do doutor que o viravam, acordaram-na várias vezes. E por várias vezes foi escutar à porta, parecendo-lhe que ele murmurava mais alto do que habitualmente se mexia mais na cama. A princesa Mária não conseguia dormir, não parava de ir à porta. Queria entrar, mas não se atrevia. Embora o pai não falasse, a princesa Mária sabia como era desagradável para o pai qualquer manifestação de medo por ele. Reparava no desgosto com que ele desviava os olhos dela quando, sem se dar conta, ela olhava com fixidez para ele. Sabia que aparecer ao pé dele a uma hora insólita da noite o irritaria. No entanto, nunca tivera tanta pena e tanto medo de o perder. Recordava toda a sua vida com ele e via em cada gesto, em cada procedimento do pai, uma expressão de seu amor por ela. Às vezes, no meio dessas recordações, irrompiam na imaginação as tentações do diabo, os pensamentos sobre o que seria depois da morte dele e como organizaria a sua vida nova e livre. Mas afastava estes pensamentos com repugnância. Antes do amanhecer, o pai acalmou-se e a princesa adormeceu. Acordou tarde. Com aquela sinceridade que nos envolve no momento de acordar, viu claramente o que, sobretudo, a interessava na doença do pai. Acordou, pôs-se à escuta dos sons atrás da porta e, ao ouvir-lhe os gemidos, disse para si mesma com um suspiro que ele estava na mesma. Mas como deveria estar? O que é que eu quero? Quero a morte dele, exclamou com repulsa de si mesma. Vestiu-se, lavou a cara, leu as orações e saiu para a soleira da porta. Perto da entrada estavam as carruagens, ainda sem os cavalos atrelados onde os criados punham a bagagem. A manhã estava quentinha e cinzenta. A princesa Mária deixou-se ficar na soleira da porta, não parando de a aterrorizar a sua ignomínia espiritual e tentando arrumar as ideias antes de entrar no quarto do pai. O doutor desceu a escada e aproximou-se dela. Ele hoje está um pouco melhor, disse o doutor. Eu andava à sua procura. Já é possível compreender-se alguma coisa do que se diz. A cabeça dele parece mais desanuviada. Vamos, perguntou por si. Esta notícia fez bater com tanta força o coração da princesa Mária que, muito pálida, se apoiou à porta para não cair. Vê-lo, falar com ele, sentir o olhar dele agora que toda a alma da princesa Mária se enchia daquelas terríveis e criminosas tentações, era uma alegria torturante, um pavor. Vamos, disse o doutor. A princesa Mária entrou no quarto do pai e aproximou-se da cama. Estava deitado de costas, com o tronco para cima, e com as mãozinhas pequenas, ossudas, cobertas de veias lilazes e nudosas, em cima do cobertor. Um olho vesgo, o direito, e o outro olhando em frente, com os sobrolhos e os lábios imóveis. Era todo tão magrinho, tão pequenino e miserável. Parecia que o rosto, com os traços diminuídos, se lhe encarquilhara ou derretera. A princesa Mária aproximou-se e beijou-lhe a mão. A mão esquerda do pai apertou a sua de tal maneira que se tornava claro que ele a esperava havia muito. Começou a puxar-lhe a mão, os sobrolhos e os lábios mexiam-se com zanga. A princesa Mária, assustada, olhava para o pai tentando adivinhar o que ele queria dela. Quando ela, mudando de posição, se colocou de maneira a que o olho esquerdo do pai apanhasse o rosto dela no seu campo de visão, o príncipe acalmou-se e, durante uns segundos, não desviou o olho da filha. Depois os lábios e a língua começaram a mexer-se, emitiram uns sons, e o príncipe começou a falar com timidez e súplica, por certo com medo de que ela não o compreendesse. A princesa Mária olhava-o com uma atenção concentrada. O esforço cômico com que ele mexia a língua obrigava a princesa Mária a baixar os olhos e a reprimir com grande esforço o choro que lhe apertava a garganta. O pai tentou dizer qualquer coisa, repetindo várias vezes as palavras. A princesa Mária não as percebia, mas tentava adivinhar, repetindo e perguntando se era aquilo que ele dizia. Gá, gá, du, repetiu várias vezes. Era todo impossível compreendê-lo. O doutor, a certa altura, pensou ter adivinhado e perguntou. A princesa tem medo? O príncipe abanou negativamente a cabeça e repetiu o que dissera. A alma dói, decifrou a princesa Mária. Ele mugiu afirmativamente. Pegou na mão dela e apertou-a contra vários sítios do seu peito, como que à procura do lugar certo para a mão da filha. Só penso em ti, penso, articulou, já muito melhor e com mais clareza do que antes, porque sabia que estavam a compreendê-lo.
A princesa Mária apertou a cabeça contra a mão dele, tentando esconder as lágrimas. Ele passava a mão pelo cabelo dela. Chamei-te toda a noite, disse ele. Se eu soubesse, disse ela em lágrimas. Tinha medo de entrar. O príncipe apertou-lhe a mão. Não dormiste? Não, não dormi, disse a princesa Mária, abanando negativamente a cabeça. Obedecendo mimeticamente ao pai, tentava falar com ele com sinais e como se também mexesse a língua com dificuldade.